E hoje então, meus queridos e minhas queridas, é o 24º domingo de isolamento, 30 de agosto de 2020, indo para 6 meses, 168 dias, e nós então vamos falar sobre o que fazer para despertar a força de Deus no meio da igreja. Nós falamos, o terceiro item de domingo passado, como fazer para despertar a força de Deus no meio da igreja. Como fazer? Nós vamos continuar neste assunto. E hoje eu coloco assim: o que fazer para despertar a força de Deus no meio da igreja? O que fazer, meus irmãos e minhas irmãs? Essa é uma tônica muito forte, que a gente tem que bater nela e que a gente tem que procurar entender, não é? Para fazermos aquilo que vai despertar a força de Deus na minha vida, na igreja. A palavra de Deus fala o que é, e é o que nós vamos meditar nessa noite. Na célula, nós falamos esses dias que o apóstolo Paulo, ele cita pelo menos 4 lutas para os cristãos terem um ministério profícuo. Eu gosto tanto dessa palavra, irmãos, profícuo. Um ministério sólido, um ministério arraigado na rocha que é Cristo. E o apóstolo Paulo fala de 4 lutas. É difícil, irmãos, ter um ministério profícuo, ter um ministério sólido. É difícil, muito difícil. É difícil para pastor, é difícil para presbítero, é difícil para diácono, para coordenador, para líderes de louvor, de ministérios, para líder de oração, para grupo de Maranata, para o grupo de Maranata. É difícil para todo mundo, irmãos, para o teatro, né, mesa diaconal. É difícil. O apóstolo Paulo fala o seguinte, que a primeira luta é lutar para não abandonar o ministério. Essa é a primeira luta. Nós temos que lutar para não abandonarmos o ministério, para não abandonarmos a obra de Deus, para não abandonarmos o Senhor. É uma luta, porque muitos têm perdido essa luta, infelizmente. Muitos têm abandonado, muitos têm se perdido no caminho, muitos têm feito aquilo que desagrada a Deus. Então essa é a primeira luta que o apóstolo Paulo coloca. A segunda luta é lutar para amar o próximo. Como é difícil, irmãos, amar o próximo. A gente vê na Bíblia lá a parábola do bom samaritano, que acudiu aquele homem no caminho, não conhecia aquele homem, e ele acudiu aquele homem. Quem que é o próximo então? O próximo é aquela pessoa que necessariamente a gente não conhece. A gente não conhece. Mas o próximo, o seu próximo, o meu próximo, é aquela pessoa, naquele momento, naquela hora, que está precisando de mim. É o meu próximo. Quem era o próximo do samaritano? Aquele homem que estava no caminho ali. É o próximo do samaritano. Quem é o seu próximo? Quem é o meu próximo? E como é difícil, meus irmãos, amar o próximo, alguém que a gente às vezes não conhece. Por isso que o apóstolo Paulo fala, é uma luta. A terceira luta que ele cita é lutar para ser irrepreensível. Ou seja, zelarmos pelo nosso testemunho. Dar testemunho. Como é difícil. Principalmente para os pastores, irmãos, dar testemunho hoje em dia do amor de Cristo. É muito difícil. Principalmente quando o pastor entra na política. É mais difícil ainda, porque tem muitos pastores sérios, que querem fazer uma política séria, que querem fazer um trabalho sério. E eu conheço, irmãos, eu falo do que eu conheço. Eu participei do conselho de pastores aqui de Osasco, por mais de 10 anos. Pastor Reinaldo, que é candidato a vereador agora, teve até um debate com a Simoni esses dias, na TV Osasco. Pastor Reinaldo sempre foi o presidente, passou a maior parte sendo presidente, e junto com ele, outros pastores de Osasco, de todas as igrejas, Assembleia, Quadrangular, Carisma, MCB, todos os pastores reunidos ali
E a gente vê, meus irmãos, tem muitos pastores, sério, mas tem muita gente também correndo atrás de política, correndo atrás do benefício próprio. Então é difícil, por isso que o apóstolo Paulo fala, lutar para ser irrepreensível. Ser irrepreensível é ter uma vida correta, uma vida santa diante de Deus, que é a quarta luta que o apóstolo Paulo fala, lutar pela santificação. Glória a Deus por isso, meus irmãos, porque nós temos a palavra de Deus para nos orientar, para nos ensinar, para podermos então voltar para o caminho. Voltar, meus irmãos, para os braços do Pai. Voltar para a rota certa. É isso que a palavra faz. É isso que a mensagem faz. Ela desperta em nós, ela aguça dentro de nós o desejo de voltarmos ao primeiro amor, de voltarmos à rota, de voltarmos aos braços de Jesus. Glória a Deus por isso. O tema da mensagem de hoje é: o que fazer para despertar a força de Deus no meio da igreja? E eu citei então 4 lutas que o apóstolo Paulo nos ensina no livro de 2 aos Coríntios, que é lutar para não abandonar o ministério, lutar para amar o próximo, lutar para ser irrepreensível, lutar pela santificação. E hoje nós vamos falar o quê? O que fazer para despertar a força de Deus no meio da igreja. Lutar essas 4 lutas que nós acabamos de falar. A força de Deus vai se despertar no meio da igreja. E hoje, meus irmãos, eu quero ler com vocês, lá no livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 36, até o versículo, que eu quero destacar aqui, já falo, até o versículo 44. O que fazer para despertar a força de Deus no meio da igreja? Essa passagem bíblica fala de Jesus no Getsêmani. Mateus 26, 36 a 46. Essa passagem bíblica, ela ocorre depois que Jesus, ele realiza a última Santa Ceia com seus discípulos, e depois ele vai dar uma passeada, ele vai passear no Jardim das Oliveiras, lá no Getsêmani. Eu falo passear, irmãos, porque ele está passeando, né? Quando você passeia, você está andando, mas foi um passeio muito triste, foi um passeio que ali Jesus ele estava agoniado. E eu quero chamar a atenção da igreja hoje, meus irmãos, para que nós nos agoniemos também com Jesus, para que assim então possamos fazer aquilo que Ele quer, para que a força de Deus seja despertada na igreja. Eu vou ler então os versículos aqui, meus irmãos, e vou comentando. Hoje o meu sermão ele não tem 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Talvez ele não tenha nenhum ponto. Ele tenha nem 0 ponto, não é? Então hoje eu não vou pregar em pontos, mas eu quero ler com vocês Mateus 26, a partir do versículo 36. Quero que você acompanhe essa leitura comigo e quero que você visualize a cena e entre nessa história junto com Jesus e os discípulos, para que então, meus irmãos, a nossa vida possa sair desta live, deste culto, nesta noite, de maneira diferente. Diz o versículo 36 de Mateus 26. Então Jesus foi com os seus discípulos.
Jesus foi com os seus discípulos para o Monte das Oliveiras, ele foi para orar. Olha como a oração é importante. Ele foi para orar com os seus 11 discípulos, porque o 12º, neste caso aqui, Judas, ele não estava, porque ele já estava a caminho para conversar com os sacerdotes, com os chefes da sinagoga, para entregar Jesus. Então Jesus ele chama os seus 11 para ir orar com ele, para um lugar chamado Getsêmani. Getsêmani, a palavra Getsêmani significa moinho de azeitonas, é uma prensa de azeitonas, e ali então aquele moinho passa, aquela prensa passa sobre as azeitonas para fazer o óleo, para fazer a unção. E a palavra do Senhor fala que Jesus foi moído, ali o Deus Pai se agradou em moer Jesus. Quando ele foi ali para o Getsêmani, ele foi moído, ele foi esmagado, para que o azeite fresco, para que a unção fresca, aleluia, pudesse fluir sobre nós hoje, cristãos, povo de Deus, para que pudéssemos tomar parte na raiz e na gordura daquele que é a oliveira das oliveiras, Jesus. Ele foi para lá com os seus 11 para orar, e foi moído, e foi esmagado, e ali então o azeite desceu. Então quando nós cantamos, Senhor, que a tua unção desça sobre nós, esse óleo fresco, esse óleo gostoso, aleluia, glória a Deus, porque nós estamos aqui na unção, nós não podemos esquecer que Jesus foi moído, para que esse óleo fosse feito, para que hoje nós recebêssemos essa unção fresca. Aleluia, glória a Deus. Continuando aqui no versículo 36, e lhes disse, Jesus falando aos discípulos, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Mais uma vez, como a oração é importante. Muitos vão se dar conta da importância da oração, meus irmãos, só depois de décadas. Mas com a misericórdia de Deus vão se dar conta da importância e vão voltar para a rota, e vão voltar para o caminho, e vão orar, graças a Deus por isso. Eu falo por mim, eu não gostava de orar não, irmãos. Até hoje eu ainda tenho dificuldade, sempre eu falo aqui, não escondo de ninguém. Mas quando eu era adolescente, 15 anos, tocando no louvor da igreja, falo por mim, é o meu testemunho, tá, irmãos? O testemunho, cada um tem o seu. Gostava de orar, não. Eu ensaiava uma música 5 horas. Por 5 horas eu ensaiava um solo. Eu ensaiava uma música, por exemplo, com 60 acordes. E desses 60 acordes, 40 dissonantes. E a música do grupo Logos só tem música dissonante. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. E aí essas músicas cheias de dissonante, eu ficava lá, irmãos, quando chegava no domingo, na hora do ensaio, eu nem olhava na cifra, ó. E orar? Não, gostava de orar não. Mas graças a Deus, Deus teve misericórdia e falou, pai, você vai ser pastor, você tem que aprender. Pastor que não gosta de orar é difícil. Amém? E eu ainda tenho muita dificuldade ainda de orar, irmãos. Tenho, confesso. Então, quando você fala da sua dificuldade de orar, não fique preocupado. Saiba que Deus quer que você ore, porque Jesus ensina. E Ele quer que você faça isso. E Ele falou para os seus discípulos, então, sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Ele destaca aqui a importância da oração. Ele fez como que Abraão, lá em Gênesis 22:5, quando Abraão está indo, olha só o mistério, irmãos. Abraão está indo lá para o Monte Moriá com Isaac, para sacrificar Isaac com os seus criados. E quando Abraão chega ali no pé do monte, ele fala para os criados, fiquem aqui, porque eu e o moço vamos ali orar, adorar e voltamos. Jesus fez assim também com os seus discípulos. Ele falou para os 11, não é? Que na verdade ele levou depois 3 com ele.
Desses 11 ele levou 3. Então aqueles 8 ficaram ali e Jesus falou: já vou ali orar, e daqui a pouco eu volto. Só que a volta já era a ressurreição, como Abraão foi, adorou, orou e voltou, porque Deus proveu o holocausto. Foi fé. Eu vou ali orar e já volto. E Jesus fez como Abraão, tipo de Abraão. E ali então, meus irmãos, levando consigo Pedro, Tiago e João, para mais próximo, Pedro, Tiago e João foi ali para testemunharem o que estava acontecendo com Jesus. Jesus não queria esconder a sua dor, a sua aflição, a sua agonia. Ele poderia muito bem falar para os 11: fiquem aí que eu vou ali só, e eu vou orar, e eu vou chorar, e eu vou, me entristecer com o Pai, e eu não quero testemunha, porque eu sou forte, eu não quero que ninguém saiba que eu estou sofrendo. Mas não, ele deixou ali os 8, e levou Pedro, Tiago e João. Aí você possa estar perguntando: por que só Pedro, Tiago e João? Uma das explicações, irmãos, é porque Pedro, Tiago e João acompanhou Jesus na transfiguração. Eles estavam com Jesus na transfiguração. Eles presenciaram quando o rosto de Jesus ficou branco, Jesus se transfigurou, e ali então veio a presença de Elias, a lei, e de Moisés, a lei, e de Elias, o profeta. E Pedro, Tiago e João, eles acompanharam, e agora eles estavam acompanhando o sofrimento, a agonia, a dor de Jesus. E ali então ele continua no verso 37, começou a entristecer-se e a angustiar-se, disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Diz ali o versículo 37, meus irmãos. Jesus estava vivendo uma tristeza mortal. Tristeza mortal nós podemos definir como um peso de chumbo em seu espírito, em seu corpo. Imagine você carregando um chumbo nas suas costas. Isso era o que estava acontecendo com Jesus. O motivo da agonia de Jesus, irmãos, qual era o motivo da agonia de Jesus? Era morrer? Era levar os pregos nas suas mãos, era ser zombado, caçoado, tudo isso. Mas o motivo maior da agonia de Jesus, meus irmãos, era porque ele sabia que o príncipe deste mundo iria se rebelar. E ele não estaria aqui para cuidar dos seus discípulos, para cuidar do seu povo. Por isso que ele fala: eu vou para os céus, mas vou deixar o outro, o Consolador, para estar com vocês. Imagine você então, pai, mãe, você está com seus filhos, e sabe que daqui a pouco você não vai estar mais com eles, e sabe que você está sabendo que vai vir um tentador, e vai provocar, e vai ali bater de frente com eles, através de perseguição, através de acusação, através de tantas coisas, você não vai poder estar ali mais. Jesus, ele via então, meus irmãos, ele vislumbrava, ele imaginava então, ali, o ataque contra a igreja. Ele via então Pedro traindo ele, ele via os discípulos sendo tentados, ele via a igreja sendo espalhada por Jerusalém. Ele via o diabo rangendo os dentes, ele via, meus irmãos, Judas o traindo, ele via, meus queridos, a maldade dos judeus, ele via a ingratidão das pessoas para com ele. Ele que veio fazer o bem, ele que veio amar a todos, sem distinção, sem preconceito, mas ele via a ingratidão e o desprezo de todos para com ele. Por isso então ele estava agoniado, por isso então ele estava ali sofrendo com um peso em suas costas. Ele sabia, meus irmãos, que dentro de poucas horas seria açoitado, cuspido, coroado com espinhos, pregado numa cruz. O peso do pecado de toda a humanidade estaria ali nos seus ombros. O meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado estaria nos ombros de Jesus naquele momento. Por isso então, meus irmãos, Jesus, ele vai orar,
Ele leva os seus discípulos para orar. E ele fala a Pedro, Tiago e João: fiquem aqui, vigiem comigo. Fiquem aqui, vigiem comigo. E é o que ele está falando hoje para a igreja. É o que ele está falando para mim, é o que ele fala para você. Fiquem aqui, vigiem comigo, orem comigo, orem comigo, orem. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos atender esse recado de Jesus. Fiquem aqui, posso contar com vocês? Pedro, Tiago e João, vocês estão me vendo, eu estou abrindo meu coração para vocês. Eu estou agoniado, eu estou sofrendo. Lucas, o Evangelho de Lucas vai falar que Jesus ele suou sangue. Tal era o estado emocional que ele viveu naquele momento. E ele levou Pedro, Tiago e João, que presenciaram a transfiguração, um momento de glória. E agora ele leva Pedro, Tiago e João e fala: olha, vigiem comigo. Porque aqueles que sofrerem comigo, comigo reinarão. Vigie com Jesus. Porque você que sofre por conta do Evangelho, por conta de dar testemunho, por conta de amar o próximo, por conta de dar testemunho agradável, segundo o desejo de Deus, você que luta para não sair dos caminhos do Senhor, vigie com Jesus, porque você que luta e sofre com Jesus, você também vai reinar com Jesus. Fiquem aqui comigo. Foi a primeira oração. Jesus falou para os seus discípulos e foi um pouco mais à frente, lembrando que os 8 ficaram no pé do monte, digamos assim, na entrada do monte. Pedro, Tiago e João acompanharam Jesus até ali o monte, e Jesus foi um pouco mais à frente para se abrir diante do Pai e falou para Pedro, Tiago e João: vigiem comigo, orem comigo. Diz o versículo 39, indo um pouco mais adiante, ele foi além, meus irmãos. Precisamos ir além por Jesus também. Não podemos fazer só o básico, só o necessário. Precisamos ir além, porque Jesus foi além por você. Jesus foi além pela igreja. Jesus foi adiante por você e por mim pela igreja, para que nós hoje pudéssemos ter salvação no nome dEle. E muitas vezes nós queremos ficar no básico, nós queremos ficar no aquém. Nós precisamos, meus irmãos, como igreja, ir além por Jesus, não pelo pastor, não pelo conselho, não pelos líderes, mas por Jesus. Por Jesus, você tem que ir além na casa do Senhor. Nunca ficar mediano, nunca ficar no básico. Vá além, porque Jesus foi além por você. Ele foi além. E ele se prostrou diante de Deus, humildemente, nos ensinando também a humildade. E ele adorou, porque o fato de se prostrar, no grego, o verbo proskineo, significa adoração. E ali Jesus se prostrou, com o rosto em terra, orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele intercedeu, nos ensinando mais uma vez que nós precisamos interceder. Precisamos interceder, meus irmãos. Sexta-feira uma irmã perguntou para mim: pastor, tem como saber quantas pessoas estão fazendo essa campanha, 22 dias de oração às 22 horas? Eu falei: não. Porque é pelo WhatsApp, eu não sei quem acessa o WhatsApp. Nós temos 170 pessoas no grupo, se eu não me engano. 170 pessoas. Mas eu não sei quantas acessam. E aqui Jesus então, meus irmãos, Ele está ensinando o poder da intercessão. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E nós precisamos interceder uns pelos outros. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres. A obediência. Jesus aqui ensinando a obediência aos seus discípulos, meus irmãos e minhas irmãs. E depois Ele voltou. Depois que Ele orou, depois que Ele chorou, depois que Ele se agoniou, nesta primeira oração, Ele voltou para conversar com Pedro, Tiago e João. E ali então, quando Ele conversa com Pedro, Tiago e João,
o que ele encontra, meus irmãos? Depois ele voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E aí, nós vimos lá em Isaías: desperta, desperta, desperta. Revista-se da força de Deus. Por que a palavra do Senhor fala tanto desperta-te, desperta-te, desperta-te? Jesus foi ali orar. Sabe quanto tempo Jesus orou? 1 hora. 1 horinha, irmãos. 1 horinha de oração não é nada para Jesus. Ele orou só 1 hora porque estava agoniado. Porque na verdade, quando ele ia para o monte orar, ele ficava no monte a noite toda orando, e voltava depois e fazia a obra com os discípulos. Ali ele estava tão agoniado que ele orou só 1 horinha. E a gente ora 5 minutos e cansa. A gente ora 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 1 minuto, 3 minutos, já acha muito. Jesus, ele orou 1 horinha. Voltou, encontrou seus discípulos dormindo. Meus irmãos, a Bíblia diz em 2 Samuel 15:30. Quando Davi chorou no Monte das Oliveiras, todos os seus seguidores choraram com ele. Preste atenção nisso, que é um mistério, meus irmãos. Mas quando o filho de Davi, que é Jesus, chorou no Monte das Oliveiras, os seus 3 discípulos dormiram, não vigiaram com ele. E a igreja hoje, irmãos, como que a igreja está? Como nós estamos? Nós estamos vigiando com Jesus ou estamos dormindo? Depois voltou, versículo 40, aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Meus irmãos, os inimigos de Jesus não estavam dormindo. Os amigos de Jesus que estavam ali para vigiar com ele: Senhor Jesus, o Senhor ora aí, mestre, que nós estamos orando aqui pelo Senhor, pedindo a Deus que dê força ao Senhor. É uma coisa meio contradição, né? Porque Jesus é Deus. Mas ali ele estava como homem. E como homem ele precisava, por isso ele pediu: vigiem comigo. E eles dormiram. E eles dormiram. Eles dormiram. Mas os inimigos não dormiram. Eles estavam vigilantes. Judas estava conduzindo. E eu descobri algo, irmãos, que é impressionante nesse texto. Que quando a gente não gosta de orar, nós estamos sendo tipo de Judas. E quando a gente ora, a gente está sendo tipo Jesus. É uma prensa na gente, né, irmãos? Mas é verdade. Porque Judas não foi para a oração. Judas não foi. Judas, ele foi para a traição. Olha como a oração é poderosa. Às vezes a gente acha que não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada não, irmãos. Jesus, ele não precisava que os 3 discípulos ficassem vigiando ali, mas ele pediu: vigiem, porque eu sei que a oração de vocês, Deus vai ouvir, e eu estarei mais sustentado neste momento tão difícil. Meus queridos, continuando, no verso 40. Vocês não puderam vigiar comigo por 1 hora? Jesus falando. Perguntou a Pedro a dificuldade, meus irmãos, de orar. Verso 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Quem não ora está sujeito a cair em tentação. Quem não ora está sujeito a cair em tentação. Imagina, meus irmãos, pai de família, uma mãe de família, de repente teve uma briga no lar, por alguma coisa, um desentendimento. A gente fala briga, fica uma coisa tão forte, tão pesada, mas um desentendimento corriqueiro. Aí sai de casa, não ora nem nada, sai com raiva. Esse exemplo é tanto para o marido como para a esposa. Aí chega no local de trabalho, no caso da esposa, aí tem lá um Giannichini, é assim que chama o ator? É isso? Tá lá, ó, de vigilante, porque o inimigo vigia, viu? O inimigo vigia. Tá lá, ó, vigilante. E aquela mulher,
ela teve um desentendimento com o esposo, se ela não estiver em oração, o inimigo está vigiando. É hoje que eu ataco. Ou no caso do homem, ele chega lá e vai lá, tem uma Gisele, como é que é? Aquela, oi? Bündcher? Tem uma Gisele Bündcher lá. Se esse homem não tiver em oração, o inimigo está vigilante. Então, meus irmãos, quem não estiver em oração vai cair em pecado. Jesus que falou isso. Olhem só, vigiem e orem para que não caiam em tentação. É um conselho que Jesus está dando. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É uma realidade. Todos nós temos o nosso preço em qualquer coisa. Então nós precisamos estar em oração. Estar em oração, meus irmãos, é você estar conectado com o Pai. O inimigo estará vigiando a sua vida para entrar de sola e destruir o seu casamento, destruir a sua comunhão, destruir o seu trabalho, destruir o seu estudo, destruir a sua vida. Mas se você estiver vigilante, ele não vai conseguir. E ali Jesus retirou-se e foi orar novamente. Segunda vez, Jesus foi orar. Meu Pai, se não for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Ou seja, a vontade de Deus é soberana, meus irmãos. E ali então eu quero aqui expressar, os nossos sinceros sentimentos a todos aqueles que perderam seus entes queridos nesse tempo de pandemia. Mas nós temos que respeitar a vontade soberana de Deus, porque Jesus respeitou. Jesus pediu: Pai, passa de mim esse cálice, mas se não puder, seja como o Senhor quer. E aqui mesma coisa: Pai, afasta de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade. Soberania de Deus. No versículo 43, quando voltou de novo e encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs, na primeira vez Jesus foi, orou e voltou, encontrou os discípulos dormindo. Segunda vez, Jesus vai, ora, volta. Veja como que Jesus estava agoniado. Veja como Jesus estava sofrendo, porque ele não ficou numa vigília completa. Ele ficava voltando. Esses dias eu falei aqui como que era a vigília do povo judeu. Assim como o calendário judaico é diferente também. O calendário judaico, o primeiro mês é Nissan. Nissan, meus irmãos, equivale ao nosso calendário março-abril. Então o calendário judaico, ele tem uma lógica totalmente diferente. No ano bissexto ele tem 13 meses, que é o Adar segundo, quando tem ano bissexto. Então, meus queridos, eu estou falando isso para vocês entenderem o que eu quero falar da vigília. Então, o calendário judaico, mês de Nissan, é o mês março, é meio de março até o meio de abril. Aí o segundo mês vai de meio de abril ao meio de maio, e assim por diante. Assim é o calendário judaico. E as vigílias judaicas? São 4 vigílias do dia e 4 vigílias da noite. A primeira vigília do dia começa às 6 da manhã e vai das 6 até às 9. Segunda, das 9 às 12. Terceira, das 12 às 15. Quarta vigília do dia, das 15 às 18. De 3 em 3 horas. Primeira vigília da noite, 18 horas. Segunda vigília da noite, 21 horas. Terceira vigília da noite, 24 horas ou 0 hora. Quarta vigília da noite, das 0 às 3. E a última vigília da noite, das 3 às 6. Eu creio que Jesus estava nessa vigília aqui, irmãos. Eu creio, a Bíblia não diz, mas eu acho que era a terceira vigília. A primeira é das 18 às 21, das 6 às 9. A segunda é das 9 à meia-noite. A terceira vigília é da meia-noite até as 3 da manhã. Eu creio que ele estava aqui, nessa terceira vigília, porque os discípulos estavam com os olhos pesados. Eles acabaram de fazer a última ceia,
e foram para os montes das oliveiras orar. Jesus foi orar. E eles foram com Jesus, menos Judas. E aí eles andaram, conversaram, Jesus certamente conversou muito com eles. Aí quando deu meia-noite, Jesus foi orar. 1h Jesus voltou, os discípulos estavam dormindo. Jesus voltou para orar, 2h da manhã. Jesus voltou e os discípulos estavam dormindo. 3 da manhã, o último horário da vigília, 3 da manhã, Jesus voltou e os discípulos estavam dormindo. Eu estou já encerrando essa reflexão, meus irmãos, e quero que você entenda algo muito importante sobre a importância da oração e sobre a importância do número 3. Do número 3, neste momento aqui. Porque Jesus, ele orou 3 vezes. Diz o texto aqui. Ele foi a primeira vez, orou, e os discípulos dormiram. A segunda vez orou, e os discípulos dormiram. Terceira vez orou, e os discípulos dormiram. O que esse número 3 tem a ver com a igreja hoje e com a força de Deus despertada no meio da igreja hoje? Muita coisa, meus irmãos. Em primeiro lugar, a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Você se lembra quantos dias Jonas ficou no ventre da baleia? Ou do peixe grande? Quantos dias? 3 dias. Você se lembra quantos dias o apóstolo Paulo ficou cego? Se lembra? 3 dias. Você se lembra quantos reis magos visitaram Jesus? 3. Você se lembra quantas vezes Jesus foi tentado por Satanás? 3 vezes. Você se lembra quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. Você se lembra a que horas se deu a morte de Jesus? Por volta das 15 horas, das 3 horas. Você se lembra depois de quantos dias Jesus ressuscitou? 3 dias. Você sabia que a costureira, ela tem 3 etapas para fazer o vestido? Primeiro é o molde, depois ela corta o tecido e depois ela costura o tecido. Você sabia que o Hegel, um filósofo cristão, filho de pastor, ele disse que só se pode resolver um problema quando se tem 3 partes dos mesmos. Quando se tem uma tese, quando se tem uma antítese e quando se tem uma síntese. Então, meu irmão e minha irmã, você nunca pode tomar uma decisão só com a sua tese, só com aquilo que você está pensando. Precisa do contraponto. Precisa do contraponto. Quando tem o contraponto, tese. O que é tese? Você fala assim: eu vou fazer tal coisa por causa disso, disso e disso. É a sua tese. Aí vem uma pessoa e fala assim: não, mas você tem que continuar fazendo por causa disso, disso e disso. Aí depois surge o quê? A síntese. O que é a síntese? É a união da tese e da antítese. Aí vem a síntese. Bom, então vamos unir a tese e a antítese para dar a síntese? Vamos. Aí você vai falar: bom, eu vou fazer, mas então vou fazer assim, assim e assim. Houve um acordo. Houve um acordo. Pessoas radicais nunca gostam de trabalhar com a opinião contra. Porque ela sempre vai querer a opinião dela. E nada se resolve só com a minha opinião. Precisa de 2 opiniões
para que surja a terceira, e a terceira é a união das duas. Deus, Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Com isso então, meus irmãos, no versículo 45, nós aprendemos que depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí Isaías 51:9 diz: desperta, desperta, veste-te de força. Aí vem aquele que me trai. Quando chegou Judas, juntamente com os soldados do templo, os sacerdotes, os fariseus, e prenderam Jesus. Meus irmãos, o que nós aprendemos? Essas três orações, esses 3 dias, esse número 3 significa um tempo necessário, que nós não podemos desprezar. É o tempo que Deus fala. Jesus falou: esse templo foi construído em 40 anos, mas em 3 dias ele será reerguido. É o tempo que Jesus passou ali no inferno, fazendo uma grande obra, pregando a palavra para aqueles que não tinham conhecido Jesus, diz o livro de Judas. E ali então, meus irmãos, Jesus ele faz uma revolução no inferno, pega a chave do diabo, e ao 3º dia ele ressuscita. Jesus não ficou, meus irmãos, jogando bola, tomando água de coco, tomando sol na praia, nesses 3 dias, ele ficou lutando lá no inferno. E depois quando ele vem, ele ressuscita, aí sim ele vai conversar com os discípulos, ele fica ali andando com os discípulos durante 40 dias, 50 dias, até o dia de Pentecostes, quando ele é assunto aos céus, quando ele é levado aos céus. Por isso esses 3 dias, meus irmãos, significa muito para nós. Perseverança, 3 dias, perseverança. Não foram 2 magos e nem 4, foram 3. 3 dias, não foram 4 dias que Jonas ficou no ventre do peixe, mas foram 3, para ele repensar a sua vida, para ele depender de Deus, para ele crer que ele tinha que fazer a obra de Deus do jeito que Deus queria. Nós precisamos, meus irmãos, refletir. Esse número 3 significa também, meus irmãos, passado, presente e futuro. Esse número 3, meus irmãos, na nossa vida, significa também início, meio e fim. E em nome de Jesus nós temos que declarar que a pandemia está chegando no fim. Porque enquanto não tiver esses 3 períodos, não vai terminar. Ela teve um início, não teve? Ela teve um meio, não teve? Então eu creio que agora ela está tendo um fim. E a igreja tem que perseverar na oração, não pode dormir, tem que vigiar. Jesus falou: vigiem comigo, porque a oração de Deus move. A oração da igreja, a oração do povo de Deus move a mão de Deus. O que fazer para despertar a força de Deus no meio da igreja? Vigiar e orar para não cair em tentação. Amém?